A sua liberdade não é um estado de espírito, não é um destino turístico e certamente não é o carro que você planeja financiar no próximo ano. A sua liberdade, na verdade, se resume a um único e implacável número 180. Se você não possui exatamente 180 dias de custo de vida guardados em uma conta de liquidez imediata, você não é o dono da sua própria vida. Você é apenas um passageiro em um sistema que pode te descartar a qualquer momento. A verdade desconfortável que ninguém quer admitir é que, sem esse marco zero da soberania, cada decisão que você toma é baseada no medo e não na estratégia. Você está vivendo sob a tirania do próximo boleto, operando em um estado de alerta constante que corrói sua capacidade de pensar no longo prazo. Este vídeo não é sobre motivação vazia ou dicas de investimentos arriscados para ficar rico rápido. É sobre a construção da sua armadura de pressão negativa, o único mecanismo capaz de te tornar verdadeiramente inquebrável. Imagine-se como um mergulhador em águas profundas, onde a pressão esmagadora do oceano representa o custo de vida, a inflação e a ameaça constante de demissão. Sema o ar pressurizado dentro do seu traje. Os seus 180 dias de oxigênio financeiro. O ambiente dita a forma do seu corpo e esmaga a sua vontade. A maioria das pessoas tenta nadar mais rápido ou procurar tesouros no fundo do mar, sem ao menos garantir que o traje não vá colapsar. Elas investem em ativos de risco enquanto a conta de luz está atrasada, o que não é estratégia, é vício em jogo. E eu vou te entregar hoje o mapa prático para construir essa blindagem, utilizando a lógica de segurança de Charlie Munger, para que você saia do estado de sobrevivência e entre no estado de decisão estratégica. Mas antes de cruzarmos esse marco, você precisa entender o que acontece no silêncio dos dias comuns, quando a falta dessa armadura destrói as pessoas sem que elas percebam que as atingiu. A falta da sua armadura de pressão negativa não se manifesta em grandes tragédias cinematográficas, mas na erosão silenciosa da sua dignidade em plena terça-feira. Imagine o despertar com um sobressalto às 6:30 da manhã. Não é o som do despertador que te sacode, mas o cálculo mental automático e desesperado de quanto falta para o aluguel vencer. Esse cortisol autodrena seu sono e se traduz em uma irritabilidade cortante com as pessoas que você mais ama no café da manhã. No trabalho, você se vê forçado ao silêncio diante de uma crítica injusta ou de um deboche gratuito do seu superior. Você engole o sapo, aceita mais carga de trabalho sem aumento e sente a autoestima escorrer pelo ralo porque sabe que não pode se dar ao luxo de ser demitido. O custo emocional de não ter 180 dias de oxigênio é a aceitação de uma submissão que você nunca escolheu, mas que a sua conta bancária impõe. A vida sem essa reserva transforma qualquer contratempo em uma tragédia grega. Se o carro quebra ou um dente precisa de canal, o mundo parece se estar conspirando contra você, gerando um sentimento de pânico em vez de um mero ajuste mecânico ou médico. Você se pega escolhendo o item mais barato no cardápio de um restaurante, não por paladar, mas pela contagem obsessiva de centavos, lembrando-se constantemente da escassez que te governa. Abre o aplicativo do banco com um olho fechado, temendo o número que vai aparecer, e sente aquele aperto no peito no domingo à noite, quando a música do Fantástico sinaliza o retorno à sua prisão semanal. Esse é o seu inimigo invisível, a urgência, que cobra juros diários sobre a sua paz e te obriga ao curto-prazismo. Agora que você sentiu o peso da gravidade, eu vou te mostrar o mecanismo exato que mantém você preso no fundo desse oceano. Para entender por que você se sente estagnado, é preciso compreender a física do dinheiro através da metáfora da armadura de pressão negativa. O seu custo fixo mensal funciona como a gravidade. Quanto maior ele é, mais força e energia você precisa gastar apenas para sair do chão. Se a sua gravidade é alta demais, você nunca atinge a órbita, você apenas se esgota tentando não cair. Somado a isso, temos o atrito, representado pelas pequenas assinaturas esquecidas, dívidas de consumo e gastos impulsivos que drenam o seu motor antes mesmo de você ganhar velocidade. Semo os 180 dias de reserva, você não tem um motor. Você tem apenas um vazamento constante de energia. Esforço puro não basta se você não possui a proteção necessária contra a pressão externa. No sistema financeiro da vida real, ou você tem massa crítica para resistir, ou o ambiente molda as suas escolhas de forma implacável. A lógica é simples: entradas, saídas e fricções. Enquanto você não acumular oxigênio suficiente, cada imprevisto é uma entrada de água no seu traje que te obriga a parar de nadar para tentar não afogar. Para vencer essa física,
você precisa atingir a escape velocity, a velocidade de escape. Ela começa quando você acumula os primeiros 90 dias, ponto em que o peso da sobrevivência imediata diminui o suficiente para você começar a olhar para os lados. No entanto, a soberania real só surge com a massa crítica dos 180. É aqui que ocorre uma reação em cadeia. Você para de trabalhar apenas para pagar a sua existência e o dinheiro começa a trabalhar pela sua paz. A regra de ouro do mecanismo é clara. Antes do marco dos 180, sua prioridade absoluta é defesa e acúmulo. Depois do marco, você prioriza posicionamento e consistência. Agora que você entende as leis da física que te prendem, eu vou te mostrar a primeira grande virada que ocorre dentro da sua mente, o poder de recusa. A mudança que os 180 dias provocam não é apenas financeira, é biológica. Quando você atinge esse marco, ocorre o nascimento do poder de recusa. Antes disso, você operava como um atendedor de demandas, com o córtex pré-frontal sequestrado pela ansiedade da sobrevivência. Após a construção da armadura, você desenvolve o cérebro de estrategista. Para entender a brutalidade dessa diferença, observe o experimento entre André e Bruno. Ambos trabalham na mesma empresa, mas André tem 0 de reserva e R$ 5.000 em criptomoedas de alto risco. Uma aposta desesperada para pular etapas. Bruno, por outro lado, tem R$ 30.000 parados em uma conta de liquidez diária, garantindo exatamente 180 dias de oxigênio. Quando a empresa anuncia um corte de pessoal e exige 2 horas extras não remuneradas de todos, as reações revelam quem é livre e quem é escravo de aviso prévio. André sente um frio paralisante no estômago. Ele aceita o abuso imediatamente, começa a trabalhar tomado pelo medo de ser o próximo demitido e comete erros por pura ansiedade, tornando-se submisso e invisível aos olhos da gerência. Já Bruno senta-se calmamente para avaliar a proposta. Ele sabe que tem 180 dias de autonomia. Ele cumpre suas horas com excelência técnica, mas se recusa a aceitar o assédio sistêmico. Sua tranquilidade é percebida como confiança e autoridade. Ele começa a sondar o mercado sem pressa. E o resultado é que ele acaba sendo mantido na empresa com muito mais respeito do que antes. O dinheiro no banco não serve para comprar objetos, ele compra a sua postura e a sua dignidade. O que muda não é o seu status social, é a sua química cerebral e a qualidade das suas escolhas. Agora que você entendeu a virada psicológica, prepare-se para a virada matemática, onde os números revelam uma comparação brutal. A matemática da sobrevivência é cruel com quem não tem base, mas exponencial para quem possui armadura. Imagine um gasto inesperado de R$ 2.000, como um conserto urgente no telhado. Para o indivíduo A, com 0 de reserva, esse valor não custa apenas 2.000, ele custa os juros abusivos do cartão de crédito, que podem chegar a 15% ao mês, somados à perda de produtividade por noites em claro. Em 6 meses, essa dívida pode dobrar, escravizando o futuro por um problema do passado. Para o indivíduo B, que possui os 180 dias de caixa, o custo é meramente nominal. Os R$ 2.000 saem da reserva e o prejuízo é apenas o rendimento de alguns dias que aquele capital deixará de gerar. A diferença não é aritmética, é estrutural. A base crítica de 80 dias transforma o dinheiro em um parceiro invisível que protege o seu tempo, enquanto a falta dele transforma o dinheiro em um agiota que devora sua energia vital. Considere agora a regra do custo de oportunidade aplicada à vida real. Suponha que surja um curso de especialização ou uma oportunidade de negócio por R$ 5.000 que tenha o potencial de dobrar sua renda em um ano. O indivíduo A, por mais talentoso que seja, é obrigado a deixar a oportunidade passar porque está ocupado demais tapando buracos financeiros. O indivíduo B, protegido pelos seus 180 dias de oxigênio, saca o valor e participa sem hesitar. O lucro real da reserva não é a taxa Selic que ela rende mensalmente, mas o acesso privilegiado a janelas de oportunidade que o desesperado sequer consegue enxergar. Como dizia Charlie Munger, o juro composto só trabalha para quem não precisa interrompê-lo por urgência. É aqui que o capital deixa de ser um monte de notas e passa a ser uma ferramenta de alavancagem de destino. No entanto, existe um perigo mortal no caminho, um fenômeno que eu chamo de o grande filtro.
O grande filtro é o momento em que a sua biologia tenta sabotar a sua estratégia. Quando você atinge 90 ou 100 dias de reserva, uma voz perigosa surge na sua mente disfarçada de merecimento. Você começa a se sentir rico porque, pela primeira vez em anos, o saldo no banco não está no vermelho. É aqui que a armadilha da recompensa antecipada se arma. Surge o convite para um casamento caro, a vontade de trocar o celular que ainda funciona ou a pressão dos amigos para aproveitar a vida agora. Se você cede, você não está apenas gastando dinheiro, você está destruindo o núcleo da sua armadura e voltando para o fundo do oceano. Gastar a reserva para comprar um ornamento de status é como um mergulhador furar o próprio tanque de oxigênio para polir o traje. No primeiro imprevisto que vier depois disso, a queda será muito mais dolorosa, porque você já terá experimentado o gosto da paz. Além da sua própria mente, existe o efeito caranguejo vindo de fora. Amigos e familiares, ao perceberem que você parou de gastar impulsivamente, dirão que você está sendo mão de vaca ou que dinheiro parado é desperdício. Eles tentam te puxar de volta para o balde da mediocridade financeira porque a sua estabilidade serve como um espelho que reflete o caos deles. A regra de sobrevivência aqui é implacável. Este dinheiro não serve para recompensar o seu passado, ele serve para comprar o seu futuro. Se você quebrar o vidro da sua armadura por causa de uma pressão social, você perde a dignidade e a segurança em troca de uma validação que desaparece na primeira crise. Entenda que a urgência alheia não pode se tornar a sua emergência. Agora que você conhece o perigo, eu vou te entregar o blueprint tático, o plano de batalha definitivo para você atingir os 80 dias e nunca mais olhar para trás. A construção da sua soberania financeira não é um desejo. É uma operação militar dividida em duas frentes, a armadura e os soldados. A armadura é a sua defesa absoluta. Ela consiste em acumular exatamente 80 dias do seu custo de vida atual em um ativo de liquidez imediata. A regra aqui é a intocabilidade. Este dinheiro não existe para investimentos de risco, lazer ou oportunidades. Ele é o seguro da sua alma, o oxigênio que mantém seu traje pressurizado no fundo do oceano. Já os soldados são a sua frente de expansão. Tudo o que exceder os 80 dias de reserva deve ser enviado para a linha de frente, seja em investimentos de longo prazo ou no aumento da sua própria capacidade produtiva. O plano de batalha começa com uma auditoria de drenos. Você deve cortar 20% do seu custo de vida imediatamente pelos próximos 6 meses para acelerar a fundação da base. O primeiro passo é o pote do primeiro mês, prioridade absoluta. Em seguida, crie uma blindagem de renda abrindo conta em um banco diferente, sem cartão de débito fácil, apenas para a reserva. Para turbinar o processo, use 10% do seu tempo de final de semana para construir uma habilidade de risco assimétrico, como copywriting ou análise de dados, onde a perda é apenas o seu tempo limitado, mas o ganho potencial é o aumento drástico dos seus aportes. Para garantir que você não morra no caminho, siga a Death List. 1. É proibido parcelar passivos. A alternativa é juntar e comprar à vista. 2. É proibido usar alavancagem para recuperar o tempo. Foque na consistência. 3. É proibido contar para as pessoas que você tem essa reserva. Mantenha sua armadura invisível para evitar pedidos de ajuda que destruirão sua fundação. A riqueza real não é medida pelo que você pode comprar, mas pelo que você não é mais obrigado a sentir. O dividendo invisível da sua armadura de pressão negativa é a ausência do medo. Você não sente mais pânico quando o telefone toca e não sente o mundo desabar quando a economia oscila. A verdadeira liberdade é a clareza mental para ler um livro e realmente absorver o conteúdo, porque sua mente não está mais tentando resolver um quebra-cabeça financeiro desesperador em segundo plano. Hoje, nós saímos do poço da reatividade, entendemos a física da gravidade e traçamos o caminho para a massa crítica dos 80 dias. Vimos como André e Bruno reagiram à pressão e estabelecemos uma ordem de batalha com armadura e soldados. A partir de agora, o luxo sem reserva é apenas uma vitrine bonita em um prédio sem fundação. Lembre-se, Charlie Munger não buscava riqueza, ele buscava independência para não ter que lidar com idiotas. A sua paz de espírito tem um preço, e ele equivale a 80 dias de sono garantido. Não saia deste vídeo apenas com uma ideia na cabeça, saia com um pacto. Eu não quero que você escreva "gostei do vídeo" nos comentários. Eu quero que você firme um contrato público com o seu eu do futuro. Escreva agora: contrato firmado.
Meus 180 dias começam hoje. Daqui a 6 meses, eu quero que você volte a este mesmo comentário e responda para si mesmo como é a sensação de ser finalmente inquebrável. A internet será sua testemunha, mas a sua dignidade será o seu prêmio. Você não é livre enquanto o seu não tiver um custo que você não pode pagar. A tragédia não é perder o emprego. A tragédia é ser obrigado a aceitar o próximo por desespero. Agora, a sua construção começa.